Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gabi e hoje nós teremos aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos aprender um conteúdo novo. Hoje nós vamos aprender sobre a história das cidades. Cada cidade possui a sua história. Ok, Prof. Gabi, por que é importante estudar e saber sobre a história das cidades? Quando nós estudamos a história de uma cidade, nós conseguimos descobrir como essa cidade se originou, como ela surgiu, como era a cidade, o que existia antigamente e depois foi mudando, quais elementos mudaram. Nós podemos também descobrir como era o modo de vida das pessoas que moravam nessa cidade e como é o modo de vida das pessoas atualmente. Então, é muito interessante estudar sobre a história das cidades. E hoje nós vamos estudar sobre Cascavel, sobre a nossa cidade. Como era a nossa cidade antigamente, quais elementos existiam, quais elementos não existem mais. Então, ao longo da aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da nossa cidade. As cidades mudam. Como as cidades podem mudar, Prof. Gabi? Ao longo do tempo, o espaço urbano, o espaço das cidades pode crescer e pode ocorrer muitas mudanças nesse espaço. Então, ao longo dos anos, as cidades podem ter mais construções, podem ser construídas mais ruas, mais avenidas, ou seja, a cidade cresce ao longo dos anos. E a Prof. Gabi trouxe duas imagens de Cascavel em dois períodos. Aqui nós temos a nossa cidade atualmente e aqui em cima nós temos uma outra imagem da nossa cidade na década de 70, em 1970, ok? O que nós podemos observar de diferente nas duas imagens? Nós podemos observar que as ruas e as avenidas mudaram, os carros ficavam estacionados entre as avenidas. Agora nós temos mais estacionamentos nas ruas e nas avenidas e não no centro da avenida. Nós temos alguns estacionamentos, mas em menor quantidade. Nós podemos observar também que existiam muitas construções pequenas e agora nós temos muitos prédios, prédios altos e a cidade cresceu muito. Surgiram novos bairros e a cidade acabou mudando. Muitas construções que existiam na década de 70 agora não existem mais, deram origem a uma nova construção. A Prof. Gabi trouxe um exemplo para vocês. No centro da nossa cidade, nós temos uma construção que agora está sendo construída e vai dar origem a uma nova construção. Mas neste local onde está esta construção, já existia um cinema. Então, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que as construções mudam. Então, neste local onde existia um cinema antigamente, agora dá origem a uma nova construção, que não é mais um cinema. Então, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que as cidades crescem, as cidades mudam, e um local que antigamente podia ser um cinema, atualmente pode ter mudado, porque a cidade precisa crescer e com esse crescimento as construções vão mudando também. Mesmo que as cidades mudem e se transformem, algumas construções são muito importantes para um grupo de pessoas. E essas construções acabam tendo um valor simbólico coletivo, acabam tendo um valor simbólico para a história da cidade, para um grupo de pessoas. E aí essas construções acabam sendo consideradas
patrimônios culturais. E aqui na nossa cidade nós também temos patrimônios culturais. São construções muito importantes para a história da cidade e para determinados grupos sociais, grupos de pessoas. A Prof. Gabi trouxe 2 exemplos. Nós temos o Centro Cultural Gilberto Maier, que é o antigo Teatro de Cascavel, agora ele está funcionando como Museu de Cascavel e ele é considerado um patrimônio cultural da nossa cidade. O museu atualmente ele não está recebendo visitas, mas quem quiser conhecer um pouco mais da história de Cascavel pode visitar o site do museu e conhecer as principais obras e um pouco da nossa cultura cascavelense através do site. Nós temos também o Espaço Cultural Igreja do Lago. A Igreja do Lago também é considerada um patrimônio cultural de Cascavel, porque ela é um marco para a história da nossa cidade. Ela possui traços da arquitetura dos pioneiros de Cascavel. Então, a Igreja do Lago também é muito importante para a nossa história. E atualmente ela está funcionando como espaço cultural, Igreja do Lago. A Prof. Gabi trouxe uma imagem de Salvador, na Bahia. Salvador foi a primeira cidade do Brasil. E Salvador possui o seu centro histórico. O centro histórico é um conjunto de construções que possuem um valor muito importante para a história do Brasil. E por isso o centro histórico é considerado um patrimônio cultural dos brasileiros, ok? Mas, Prof. Gabi, e quem cuida desses patrimônios, dessas construções, para que elas não desapareçam? No Brasil, nós temos os órgãos oficiais de preservação. Os órgãos oficiais de preservação têm o objetivo de identificar os patrimônios e proteger cada patrimônio do Brasil. Então, os órgãos são muito importantes para que os patrimônios culturais não desapareçam e para que as futuras gerações possam conhecer um pouco da história brasileira, um pouco da história de cada estado, de cada cidade. Então, por isso que os órgãos oficiais de preservação são tão importantes. Por hoje é só, terceiros anos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procurem a Prof. Nara. Um grande beijo e até a próxima aula!